Boa noite. Saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as crianças podem descer para suas classes. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Tivemos um estudo mais interativo na semana passada, né? Com a participação de vocês durante a semana. Hoje também, a atividade que a gente propôs durante a semana, no final nós vamos debater um pouquinho, analisar um pouquinho no final do estudo. Mas nós começamos a série Resgatados, Discípulos em Missão. E na primeira parte do estudo, nós fomos ao texto áureo da formação da igreja, né? Aquele texto em que nós revisitamos todas as vezes que queremos entender por que existe igreja, né? Então, todas as vezes que nós então queremos entender por que existe igreja, nós precisamos revisitar o texto de Atos 2, 42 e 47. Então, ali nós encontramos as motivações, a consciência e aquilo que teve de consequências essa consciência e essa nova mentalidade, né? Então, nós fizemos uma leitura mais criteriosa do texto e tentamos enxergar algo mais interiorizado, né, na vida dos primeiros cristãos. Nós tentamos entender como a mentalidade deles havia se moldado a partir da consciência de Deus e de si mesmo. Então nós vimos que a igreja ela foi estabelecida a partir de pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas e formatadas para um novo jeito de enxergar o mundo, né? Eles eram agora discípulos resgatados por Jesus, transformados para uma nova missão, uma missão de resgate. Eles eram discípulos resgatados para fazer diferença no mundo, refletir a luz de Jesus. Nós vimos então que várias palavras representavam essa nova mentalidade, que gerou então uma nova atitude. Eles viviam em comunhão, eles partiam o pão, eles estavam em oração, mas porque uma nova mentalidade havia adentrado a sua vida, a sua consciência, né? Então a base que nós encontramos, que nós usamos como referencial destas palavras, foram as palavras dedicação, temor, alegria, sinceridade e renúncia. Isso na minha versão, na Nova Versão Internacional, mas poderiam ser usadas outras palavras que refletiriam a mesma ideia. Então nós sintetizamos essas verdades no seguinte texto. Pode passar. Então foi assim: que sejamos discípulos verdadeiros, que vivam uma vida de renúncia de tudo que temos e somos, simplesmente para seguirmos a Jesus com sinceridade, sem máscaras, repletos de alegria, pela consciência de que fomos resgatados pelo Criador de todas as coisas. Por isso, aprendemos a viver em temor, em santa reverência, com dedicação, perseverando pelo tempo de nossas vidas, até o fim de nossos dias, certos de que o Senhor nos aguarda para sermos participantes de sua eternidade, onde teremos plenitude de vida. Então, essa foi a síntese, usando as palavras em caixa alta e negrito. Nós usamos essa ideia para demonstrar a existência da igreja a partir da visão daqueles primeiros discípulos. Então a ideia era apresentar algo não apenas individualizado, mas uma consciência coletiva de vida e missão. E nós precisamos partir da ideia de que indivíduos transformados formam uma coletividade, um corpo que age conjuntamente em direção a um propósito. Lembre-se que nós falamos que o primeiro semestre, nós falamos muito nos grupos e nos estudos sobre o caráter, sobre a transformação interior, individualmente. Mas nós vimos que é impossível pensarmos igreja, e aí nós vamos trabalhar isso no segundo semestre, em vários tipos de abordagem,
é impossível nós pensarmos igreja se nós não pensarmos no conceito da coletividade, no conceito da prestação de contas, no conceito da atuação, da mutualidade. Então, nós vimos que essa consciência não era a consciência de que uma pessoa, duas pessoas, três pessoas perseveravam, tinham temor, mas a ideia é que era a coletividade, a mentalidade coletiva, onde eles se submetiam a isso. Então, por que isso é extremamente importante para a gente pensar, irmãos? Porque nós vivemos um tempo em que, pode parecer repetitivo, mas a gente vive um tempo em que a gente tem muita dificuldade em se sentir amarrado, preso, né? Um comprometimento assim. Eu estava vendo uma música recentemente, que eu nem sei como é, eu ouvi pela primeira vez e não ouvi inteira. É uma música dessas duplas sertanejas femininas com um cantor, Nego do Borel, acho que ele diz que ele desaprendeu a namorar, alguma coisa assim. Eu ouvi um pedacinho dela. Ele desaprendeu a namorar, porque ele estava tão solto, né? Fez tanta coisa assim individualmente, que agora ele não tem mais responsabilidade, ele não sabe viver na dependência do outro, né? Então é uma música até engraçada, só que revela exatamente o espírito do nosso mundo. Nós não conseguimos mais pensar coletivamente. Não é que a gente não queira pensar coletivamente, é que as pressões sociais, culturais, nos fazem abandonar qualquer conceito de coletividade, mesmo que seja devagarzinho, né? Tem uma porta lá em casa, de um armário, que ela tem várias, não sei como chama aquela coisa que fica, aquela dobradiça, né? Aquela dobradiça, mas tem um nome lá que eu esqueci. Então, ela fica ali, ó, são 5 ou 6 dobradiças na porta. E a gente abre, a Viviane fala para mim, ó, a de baixo soltou. E eu falo assim, tem mais 5 segurando, por que eu vou arrumar de baixo? Né? Eu fico pensando assim, né? Tem mais 5, por quê? Aí outro dia eu fui lá e arrumei. Aí de novo ela soltou. Né? E tá lá. E eu sei que daqui a uns 2 ou 3 dias eu vou ouvir novamente. Você não arrumou aquela dobradiça ainda, né? Então, é exatamente isso que acontece na nossa mentalidade. A gente cede a pequenas coisas que aparentemente para nós não tem nenhum tipo de importância. Mas com o passar do tempo, de repente, a segunda dobradiça ela vai se soltar. E eu vou pensar, tem mais 4. E aí de repente a porta começa a entortar, a força começa a ser diferente. E aí de repente a hora que eu vejo, sai as 4 de uma vez na mão da Viviane. E aí é divórcio na certa. Porque depois de tanto falar, uma hora dá divórcio. Então, é exatamente isso que acontece com a nossa mentalidade. A gente acredita que algumas decisões individuais, elas não prejudicam o coletivo. E mesmo que prejudique, eu estou pouco me lixando. Por quê? Porque importa a minha vida. E a gente vai entender que a igreja, ela é justamente o oposto. Ela precisa estar pautada no princípio da coletividade, do corpo, não do indivíduo. Ok? Então, pense sempre assim, a existência da igreja passa pela consciência da coletividade, do corpo, da unidade de vários indivíduos, e não de indivíduos que se unem para viver as suas individualidades juntos. Ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre essa mudança de mentalidade que gera então uma nova forma de vida. Primeira coisa, pode passar, que nós vamos analisar é resgatados para o serviço. Dá dando para enxergar direito lá ou não? Porque para mim aqui não está muito bem. Então, se para você está bom, senão a gente apaga uma fileira. Mas vamos deixar assim então. Então eu pedi que você abra lá no texto que nós lemos durante a semana, que é o texto de... Nossa, vocês estão fazendo a lição de casa, hein? Filipenses o quê? 3-8, ok. Então Filipenses 2, versos 3-8. Vou começar a dar ponto positivo. Eu vou tirar o slide agora, todo mundo vai ganhar estrelinha, né? E cada vez que você entrar com uma estrelinha a mais ali, mais benefício você vai ter, né? Programa de fidelidade. Livelo. Filipenses 2,
3 a 8. Arthur, pode ler para mim aí? Ok, então, resgatados para o serviço. Quando a gente fala em serviço, automaticamente nós lembramos da palavra diaconia, né? Do grego diaconia. Não é fácil nós entendermos a profundidade dessa palavra para os cristãos. Nós pensamos sempre em algo que nós fazemos ao outro, né? Então, de certa forma, nós trazemos um certo alívio da nossa consciência quando nós fazemos algo ao outro. Mas diaconia é muito mais do que eu servir ou fazer algo em prol do outro. Diaconia é uma mudança de mentalidade que leva a um novo estilo de vida. As coisas, elas fluem de nós com naturalidade, pela atuação do Espírito Santo. Então, para mim, carregar, fazer alguma coisa, não é nada mais do que um estilo de vida. E isso é muito difícil de se entender, porque essa transformação, ela demora muito na vida de muitos de nós. É difícil, quando a gente olha uma pessoa com esse perfil, é muito comum que a gente pense o seguinte: ah lá, está gostando de aparecer, ah lá, ele está fazendo tal coisa. Mas a ideia da diaconia é uma mudança na forma de viver, é uma mudança de essência, né? Então nós deixamos de ser uma coisa e passamos a ser outra, mesmo que gradativamente. E nós vimos no texto, pode passar, que Cristo é o nosso modelo. Então, quando nós pensamos no modelo de serviço, nós temos que olhar para a figura de Cristo, né? Que foi o clímax da sua história, foi a sua morte e ressurreição, mas durante toda a sua vida, então, ele foi o nosso modelo. O texto diz o seguinte, pode passar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, né? Está lá na Nova Versão Internacional, ou na Corrigida Fiel, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que vocês veem diferente na tradução, nas duas traduções? Duas palavrinhas aqui que elas não estão nas duas traduções, mas que querem dizer a mesma coisa. Veja que parece contraditório, mas não é. Seja e haja, ok? Aqui, atitude e sentimento, né? Na primeira, ele está falando que a mudança de consciência gera atitude. Mas a mudança de atitude também gera a ideia do sentimento aqui, é aquilo que está interiorizado, que impulsiona a ação. Então, veja só, a atitude de servo de Jesus não foi simplesmente ações isoladas, mas foram ações isoladas, pautadas numa mudança interior. Então é como eu vejo alguém passando uma dificuldade, aquilo desperta dentro de mim, e isso acontece em milésimos de segundo, a atitude de servo. Então veja só, o sentimento e a atitude estão conectadas à ideia do diácono, e não diácono como figura ordenada de uma igreja local, mas todos nós somos servos. E primeira coisa que nós vimos nessa atitude de Jesus, pode passar, Duda, é que um servo não considera a sua posição superior. Então, um servo não considera a sua posição superior, né? Sendo Deus, Jesus não usou este argumento para não servir. Pensa assim, olha, é como se Jesus estivesse no meio das pessoas e pensasse o seguinte: eu sou Deus, não lhes devo serviço. Mas ele não considerou a sua posição de Deus e ele se colocou na condição de servo. Então, irmãos,
nem a minha posição na minha família, não é porque eu sou o pai, e a Viviane é a mãe, e nós somos os mantenedores da casa, que eu não posso, por exemplo, um exemplo bobo, levantar e servir a minha filha. Não é assim que funciona. Não é a minha posição no trabalho. Não é porque eu sou um gerente, ou você um encarregado, um diretor, o presidente, o proprietário, ou até mesmo o subordinado. A nossa posição na família, a nossa posição no trabalho, a nossa posição econômica, pobres e ricos, independe daquilo que nós somos financeiramente, intelectualmente, e nem a percepção que nós temos de nós mesmos importa. O servo, ele não se limita à sua posição. O servo ele é algo que está muito mais intrínseco, é algo que está dentro de nós. Então, se ele é o presidente, mas ele vê alguém passando dificuldade, ele estende a mão. Se ele vê um amigo sofrendo, ele estende a mão, porque está dentro dele. Não importa a posição exterior que ele ocupe, seja lá embaixo, seja lá em cima, na hierarquia social, na hierarquia intelectual, na hierarquia da família, pelo contrário, né? Então, o servo, ele não considera a sua posição, ele pensa a partir de um novo paradigma, de uma nova história. Um servo verdadeiro de Cristo, ele não deve pensar com os olhos daquilo que é exterior, mas ele tem que revisitar o seu interior, a sua consciência de quem ele é diante de Deus. Olha o que diz João 15, 20. Diz assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Então a ideia é o seguinte: se Jesus, sendo Deus, se fez servo, nós que somos servos, não podemos nos colocar acima do nosso mestre. E o nosso mestre se colocou como o menor. Então nós temos que estar com ele. Então um servo verdadeiro, ele tem que estar nunca acima do seu Senhor. Logo, se o nosso Senhor se colocou abaixo de todos, nós temos que nos colocar abaixo de todos, e eu vou explicar o que isso significa, ok? Então, não adianta a gente arrumar desculpas, não adianta a gente medir esforços, né? Não adianta a gente alegar cansaço, não adianta a gente reclamar das tarefas, não adianta a gente ficar paralisado esperando que outros façam. O servo simplesmente age como servo pela consciência de que é menor do que o seu mestre, e que não há nada que nós possamos nos equiparar a Jesus. Se ele se colocou na posição de servo, nós não podemos nos colocar numa posição superior. Então, uma lógica inversa, mas igualmente verdade: se um servo não pode se colocar numa posição superior, pode passar a dúvida, o servo se coloca numa posição inferior. Olha o que diz, nós lemos os 5 e os 6, aliás, citamos os 5 e 6, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Então ele não se colocou numa posição superior. E aí vem o verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, basicamente, é assim: Deus e homens. Só existem duas categorias. Se ele, sendo Deus, se rebaixou em ser homem, nós não podemos achar que somos homens especiais. Nós precisamos nos colocar na mesma situação. Nós temos que nos colocar numa posição até mesmo inferior. Nós, como homens, servos de Cristo, devemos nos fazer homens, considerar quem nós somos. Veja que Filipenses 2, 3b, ele diz assim, humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Então, dentre os homens, não há ninguém melhor, mas há aqueles que se colocam como os últimos. Não no sentido de relação com Deus, mas de preferir o outro em honra. É aquela coisa o seguinte: estávamos no médico essa semana, e havia um casal de senhores idosos que haviam chegado no mesmo médico que nós, antes de nós,
porque você sabe que eu tenho a mentalidade de idoso, eu chego 15, 20 minutos antes da minha consulta, mas os idosos têm a mentalidade de idosos, eles chegam 30 minutos antes da consulta, então eles estavam ali na fila esperando para entrar antes de mim, só que a caminhada até o escritório, o consultório era longa, e a gente estava esperando abrir. A hora que abriu, eu, Viviane e a Carol andamos rápido, né? Eu fiquei imaginando o que estava passando na mentalidade deles. E aí a hora que nós descemos do elevador, nós falamos para eles, podem passar. Eles passaram na frente. Então a gente tem que ter a ideia de que essa é só uma ilustração, que não importa o quão rápido nós possamos correr, o quão inteligente nós sejamos, mas o servo de Cristo, ele diz o seguinte, pode ir, vai na minha frente. Não, a ideia da fila é simplesmente uma ilustração para o sentido da vida. O servo do Senhor, ele sabe que ele é exatamente igual ao homem, às pessoas que estão ao seu redor, mas nós podemos colocá-los na nossa frente. Ou seja, eu não preciso ganhar todas as batalhas, isso se aplica a mim, porque eu sou um bom debatedor, para acabar a briga comigo é só se eu parar de falar, porque eu gosto de debater. Então eu tenho que aprender a perder as batalhas para que o relacionamento ganhe, para que Cristo seja glorificado. Então um servo verdadeiro precisa entender as suas limitações e permitir que as pessoas ao seu redor cresçam, ao invés de serem humilhadas por nós. 1 Pedro 2,21 diz assim, pode passar isso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Queridos, nós fomos resgatados para seguir os passos de Jesus, que sendo Deus se fez homem, e nós como homens nos colocamos em último lugar. Um servo, pode passar, Duda, ele deve demonstrar, segundo o texto que nós lemos, humildade e obediência. O verso 8 diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui é necessário fazer uma diferenciação entre a atitude humilde e a sensação de humilhação. A humilhação tem a ver com a percepção de que nós merecíamos muito mais do que determinada situação, do que limpar o chão, do que pedir perdão para alguém, do que perdoar um agressor. Então, a humilhação, ela tem a ver com a percepção de que eu deveria estar aqui e o mundo está me colocando aqui. Então, essa é uma percepção que nem sempre é a realidade. Ela pode ser a realidade, mas nem sempre é a realidade. Mas a atitude humilde é quando eu me coloco na posição inferior, mesmo sabendo que sou um filho de Deus. Por quê? Porque o meu mestre se colocou numa posição inferior. Então, eu preciso ter humildade para reconhecer que, por mais que eu merecesse a condenação, o Senhor me transformou num servo resgatado. Porém, eu escolho pela atuação do Espírito Santo em nós, pela atuação do Senhor na sua vida, eu e você então escolhemos essa atitude. Diferentemente de uma atitude humilde, onde nós reconhecemos que aquilo que fazemos não é demérito, limpar um chão, ajudar um amigo, pedir perdão, perdoar um agressor, independentemente do que nós venhamos a fazer, esta consciência de que nada é humilhação quando nós fazemos em nome do Senhor. Nada. Preste atenção. Nós somos muito movidos pela percepção. Muito movidos. Eu falo sempre isso, né? Mas tivemos alguns irmãos aqui, pelo menos 3 que eu conheço, que essa semana tiveram cólicas renais, né? E só dos irmãos falarem que estavam com cólica renal, já cheguei em casa assim, né, para Viviane? Falei, a gente tem muito essa percepção de que vai acontecer com a gente, né? Filme de formiga, coça o braço, filme de terror, você já olha a gente é muito movido pela percepção. E muitas vezes essa percepção é uma falsa percepção. Quando alguém tem uma atitude de humilhação para com você, ok, de repente essa pessoa tenta te humilhar. Mas se você pensar que você está sendo humilhado simplesmente aos olhos de 1, 2, ou até mesmo de 100 ou 200 pessoas, não significa que você está sendo humilhado aos olhos de Deus. Então, às vezes a gente se apega muito àquela percepção do fato.
A grande questão, a gente tem que sair da percepção para a consciência de que se colocar numa posição inferior aos olhos do Senhor é seguir o exemplo de Jesus, do nosso mestre de Nazaré, que não simplesmente se colocou numa posição inferior, mas foi obediente. Ele não se sentiu humilhado, ele se humilhou por uma grande obra. Então veja só, o servo ele tem que demonstrar essa atitude de humildade e obediência. Olha o que diz 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso significa, irmãos, que essa atitude de servo, ela precisa ser desenvolvida nos nossos relacionamentos comunitários. Quando ele diz uns aos outros, e ele escreve aos cristãos, ele está dizendo que nós precisamos demonstrar essa atitude de serviço, de humildade, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. De repente, dentro da nossa casa, é onde nós precisamos começar a exercer esse tipo de atitude. E de repente, nós estamos esquecendo que a igreja é o lugar onde nós devemos praticar esse tipo de atitude, para que nós possamos então ser luz, sermos luzeiros neste mundo carente da luz de Jesus. Então, às vezes a gente deixa passar as oportunidades de fazer a coisa certa, pela falta de consciência, e o Senhor nos chama hoje a essa consciência. Então, para seguir o modelo de Jesus, nós precisamos, ainda voltando no texto, versos 3 e 4, abandonar as nossas ambições egoístas. Talvez essa seja uma grande dificuldade para nós também nos dias de hoje, pois as nossas conquistas pessoais, cada vez mais, estão no topo da nossa lista de prioridades. Estão no topo da nossa lista de prioridades. Então, é muito comum, e lembre-se daquela dobradiça na porta. Às vezes a gente cede hoje, depois a gente cede amanhã, e depois a gente não se reconhece mais. A gente olha no espelho e fala o seguinte: caramba, quem eu sou? Eu não era assim. Mas até chegarmos a essa autorreflexão, o tempo já passou, nós já machucamos as pessoas, nós já perdemos oportunidade de fazer grandes coisas para o reino, e aí nós não temos mais que lamentar, mas a gente perde o tempo que passou. Então, o dia de nós repensarmos é hoje. E aqui nós não falamos, irmãos, de preocupações que são necessárias. Ambições egoístas são diferentes de necessidades que nós temos. E existem necessidades que todas as famílias têm: saúde, higiene, alimentação, bem-estar, descanso, férias. Todos nós precisamos disso. A grande questão é que às vezes, eu vi um texto, o pastor Rodrigo lá de Souza colocou um texto recentemente, ele disse assim: eu adoro crente que falta na igreja, alguma coisa assim. Aí ele fez uma comparação seguinte: eu adoro crente que falta na igreja porque teve que sair em férias, porque teve que fazer isso, porque teve que estar... O problema é que nós estamos cada vez mais desenvolvendo crentes que às vezes estão na igreja. Então, quando a falta é circunstancial, demonstra uma atitude importante. Eu tive que cuidar da minha família, eu tive que viajar porque era tempo de férias, eu tive que estudar porque realmente... A grande questão é que nós invertemos as coisas. Isso em todas as áreas da vida. A igreja é uma, né? Finanças é outra. Em todas as áreas da vida, nós temos que aprender que as nossas ambições egoístas, elas precisam ser colocadas no seu devido lugar, lá em último lugar na nossa lista de prioridades. Eu penso que todos os dias, todas as semanas, sempre que possível, nós precisamos ter experiências de prazer e alegria. Eu penso assim. Um exemplo disso poderia ser visto no ato de, por exemplo, substituir necessidades que nós temos, homens, por exemplo, nós aqui, que gostamos às vezes de esporte, de filme, a gente poderia substituir essas ambições pessoais, de terminar a série, para sair com a nossa família, certo? Isso é uma mudança de ambição egoísta, boba. Eu poderia substituir, imagine você que joga futebol uma vez por mês, uma vez por semana,
E a tua esposa, teu namorado, fica aquela coisa assim, ele joga uma vez por semana. E uma vez você chegar para ela assim e falar: olha, eu vim te buscar para a gente sair. Mas você não vai para o futebol? Não, eu decidi não jogar hoje para sair com você. Veja que são atitudes diferentes que nós podemos ter, né? A Tati está vibrando ali assim, ó. É amanhã o dia, hein? É amanhã o dia. Veja só, em todas as áreas, nós podemos pensar, olha só, um exemplo. Nós podemos, eu sempre digo isso, gente, porque uma coisa boba. Eu dei um exemplo na quinta-feira, no nosso grupo de estudo. Pensa comigo, se você, ao invés de, sabe aquela coisa, aquela percepção, voltamos à percepção. Às vezes, mulheres, quando eu falo mulheres, eu não estou falando de todas, porque eu conheço várias que não têm esse tipo de atitude, inclusive a minha esposa. Sabe aquela percepção de que você não tem nada para vestir? Eu não tenho roupa. Alguma mulher sente isso? Todo dia, né? Sabe essa percepção de que assim, nossa, meu sapato, eu não tenho batom, eu estou desesperado. Aí você olha em cima da cama, tem um monte de roupa assim, né? Não, isso na minha casa não acontece. Então essa percepção de que eu não tenho nada, troca essa percepção, tipo assim, nossa, eu vou lá e vou financiar um sapato aí em 6 vezes de R$30. Você já parou para pensar que de repente esses R$180 vai ajudar muito uma pessoa que está passando dificuldade para comprar um remédio? Gente, eu estou falando sério, eu estou falando uma mudança de mentalidade minha e sua. De repente, pequenas substituições na nossa vida que demonstram a atitude de uma igreja que está pronta a servir. Ambições egoístas não combinam com a vida do servo. Pense, por exemplo, se você chegar agora, passando uma dificuldade, quem estava com cólica aí? Walter. Imagine que você chegasse domingo passado, que você teve que ir de madrugada no hospital. Você chegasse no hospital, com aquela dor assim, desesperado, o médico olhasse para você e falou assim: filho, espera aí uma hora que eu estou indo comer. Nossa, você vai olhar para a cara dele e falar assim: meu, você está aqui, você é plantonista, você é médico, você tem que me atender, eu estou desesperado, com dor. Eu falei: não, deixa eu terminar meu lanche. Aí ele vai naquela velocidade, você sentindo dor. E você eu sinto que o mundo está assim. O mundo está gemendo por servos que não tenham ambições egoístas. Então, às vezes, a gente é muito competente na exigência do serviço para conosco. Mas, de repente, a gente precisa repensar se o mundo não está gemendo pela atitude de servos. A criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É Romanos que diz isso, né? Então, a gente precisa entender que o mundo espera que os servos se manifestem. Marcos 6:31 diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Todos nós esperamos as férias para descansar, todos nós esperamos um tempo para relaxar, mas nós esquecemos que os discípulos, eles estavam ralando pra caramba, servindo, ajudando um, ajudando o outro, agindo como servo, a ponto de Jesus falar o seguinte: meu filho, para, vamos descansar, que está na hora de descansar. Às vezes a gente está descansando, a hora que chega a época de servir, nós precisamos descansar um pouco, porque nós estamos tão cansados de descansar, que a gente precisa descansar mais um pouco. O servo tem que trabalhar arduamente. Segunda coisa que nós precisamos para seguir o modelo de Jesus: vencer a vaidade, a necessidade de reconhecimento. Salomão, em seu último escrito inspirado, o livro de Eclesiastes, ele começa dizendo que ele é o homem da assembleia, o pregador, mas ele diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é inutilidade, as coisas não têm muito sentido. Um servo não pode esperar reconhecimento. Jesus, que era Deus, perfeito e puro, não foi reconhecido, não recebeu os louros da vitória, pelo contrário, ele foi morto por suas ações.
Um servo tem prazer em agradar o seu senhor, e dele terá o reconhecimento no tempo devido. Essa é uma grande dificuldade. Vaidade tem a ver com a necessidade de algo que é vão, e algo que é vão é o elogio. Não estou dizendo que nós não devamos elogiar, pelo contrário, nós devemos elogiar, nós devemos agradecer, nós devemos exaltar o que é belo, né? Nós temos que reconhecer isso o tempo todo, né? Agora, uma coisa é a gente depender disso no serviço. Então, eu sirvo a Deus e espero os louros da vitória. Vaidade tem a ver com a necessidade de algo que é vão. Isso tem a ver com idolatria, inutilidade, falsidade, hipocrisia. Temos que vencer a necessidade de reconhecimento. Gálatas 1:10 diz assim, ó: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu sei, irmãos, e talvez mais do que muito de vocês, talvez, que não é fácil servir e não ser reconhecido. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil servir e não encontrar nas pessoas um olhar de gratidão. Eu sei que é. Mas foi assim que Jesus se sentiu. E quando Ele nos chama para carregar a sua cruz, para renunciar, negarmos a nós mesmos, nós estamos assumindo para nós a ideia de que nós precisamos não esperar reconhecimento. E quando eles vierem, curtir o máximo possível, porque eles são passageiros. Eles não são ruins, elogios são bons. Porém, eles não devem ser a causa do nosso serviço. Nós devemos servir a Deus para Deus, porque nele a nossa coroa está garantida, a nossa herança está garantida. Nós somos resgatados, fomos resgatados para servir sem vaidade. E aí, voltando ao nosso tema inicial, pode passar, nós precisamos então considerar os outros superiores a nós mesmos. Como nós vimos agora há pouco, precisamos nos colocar como semelhantes, no sentido de que não somos melhores do que ninguém, mas aos olhos do Senhor, temos que nos colocar em último lugar. Olha o que diz Marcos 9:35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Então se estão todos ali, sabe aquela coisa assim de você chegar numa mesa? Pensa só, a mudança de mentalidade. Chegue numa mesa, uma confraternização da igreja, e está ali servindo. E aí você vê as pessoas passando na sua frente. Aí você começa, a lombriga começa a mexer dentro de você, e você fala assim, eu vou morrer de fome, eu vou morrer de fome, faz 3 horas que eu não como, aí você fica desesperado, aí você vai empurrando os outros que vai passando na frente. Pensa nisso como uma ilustração da vida, né? Nós temos que ser os últimos, e também não é fácil, também é um exercício, mas nós precisamos pensar dessa forma. Aliás, a Bíblia, ela tem um chamado, às vezes a gente vê muitas campanhas na sociedade, amigos da escola, Criança Esperança, como o outro lá do Silvio Santos, esqueci o nome lá, Teleton, essas campanhas mostrando e chamando a população para doar-se, não só recursos, mas também doar do seu tempo. E é exatamente nessa medida, mas com uma consciência espiritual, que o Senhor nos chama. Nós somos chamados para o voluntariado. Eu não sei se... eu me lembro do pastor Steve Andrews, de uma igreja, acho que é Cornerstone, não lembro o nome da igreja nos Estados Unidos. Ele é doido. Ele é doido de pedra. É um homão assim, careca. Eu conheci ele em 2 congressos que eu participei. Ele mostrou um vídeo que ele gravou. Tinha uma música daquela cantora americana, Ariana Grande, se eu não me engano é I Got One Less Problem Without You, né? E nós temos um problema sem você. E eles fizeram uma versão dessa música, com o pastor lá na frente, com um chapeuzinho assim, ó, chamando as pessoas para o voluntariado. Tipo assim, olha, se a igreja não tiver voluntário, nós estamos com um grande problema, porque tem alguma coisa errada.
Nós somos chamados para o voluntariado. Voluntariado para dar a nossa vida. Dar a nossa vida para coisas simples. Se você pegar um livro do Bill Hybels também, uma igreja muito grande, ele fala o seguinte: as pessoas aqui têm prazer em chegar mais cedo para olhar se o banco está limpo. E ele sabe que se o banco estiver limpo e a mulher vier vestido de branco e sentar ali e não se sujar, ela vai falar assim: essa igreja é limpa. Mas a pessoa serve simplesmente pela consciência. Coisa boba, simples, mas que precisa estar inserido na nossa mente. Nós somos chamados para o voluntariado. Nós não podemos perder de vista essa verdade. Cristo nos chamou para esse serviço, para dedicar o nosso tempo. Então, para a gente seguir o modelo de Cristo, nós precisamos estar dispostos a fazer tudo o que o Senhor nos pedir. Último ponto, para seguirmos o modelo de Cristo, nós precisamos compreender a necessidade de cuidado mútuo. Isso foi o último tema que nós terminamos o livreto nos grupos de estudo. Fala muito sobre mutualidade. Eu não sei se todos os grupos seguiram a mesma sequência, mas deveriam ter seguido. A última lição fala sobre o princípio da mutualidade, o princípio do uns aos outros. Nós somos chamados para esse cuidado mútuo. Talvez seja tempo de nós voltarmos os nossos olhos para a questão que tanto importa ao Senhor. Fomos resgatados para servir tanto a cristãos quanto não cristãos, em nossa família, em nossa comunidade, em todos os ambientes. Um exemplo disso, pode passar? Perdão é um ato de serviço a Deus. Perdoai-vos mutuamente, né? Amor é um ato de serviço a Deus. Amem-se uns aos outros. Suportem ao próximo. Suportem-se uns aos outros. É um ato de serviço a Deus. Suporte, ele é dado no momento em que a pessoa precisa de um suporte. Levar as cargas uns dos outros, ou levar as cargas uns dos outros também é um princípio de mutualidade, é um ato de serviço a Deus. Acolher os novos e diferentes é um ato de serviço a Deus, porque quando a gente olha para Jesus, Jesus acolhia as pessoas, e Ele diz: acolham-se uns aos outros, instruam-se mutuamente, tenham compaixão uns dos outros. Então esse princípio é fundamental para a existência da igreja. Então, nós somos chamados para isso. Mesmo que seja difícil, nós somos chamados para isso. É assim que o servo deve viver. É assim que o servo deve orientar a sua vida. Para a gente finalizar, refletir e aplicar. Queridos, o Senhor ele está nos desafiando hoje mais uma vez. E eu digo mais uma vez porque o quanto necessário for bater nessa tecla, eu preciso bater. Ele está trazendo à nossa memória algo que faz parte da essência da vida cristã. O verdadeiro discípulo resgatado é um discípulo servo, em movimento, que renuncia a sua vida para seguir um novo caminho, onde a recompensa está em Cristo. Servos que se colocam em humildade, à disposição dos outros irmãos, ajudando a carregar os seus fardos, perdoando como Cristo perdoou, anunciando como o amor de Deus é grande, amando-se como Jesus amou. Jesus disse lá em Marcos, pode passar, capítulo 10, versos 43 a 45. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos hoje um grande desafio: servir como nunca, de estar junto como sempre, de viver como família de Deus. Sei que nem todos aqui gostam de toque, tipo assim, não gosta de muito abraço e tudo mais. Alguns são meio arredios, tímidos, né? Ou não tem simplesmente o hábito. Mas hoje nós podemos sentir o abraço de Deus, às vezes, no abraço sincero de um irmão querido, no apoio, numa ligação. E mesmo aqueles que não têm esse hábito, podem sentir esse abraço de Deus, carregando o fardo uns dos outros, perdoando coisas que muitas vezes nós fizemos e nos magoaram, né? Pessoas nos magoaram, nós magoamos.
Então nós podemos viver essa realidade. Queridos, nós devemos viver. Não há nada mais gostoso do que experimentar essa atitude de servo, porque nós somos recompensados com ela. Eu pedi para vocês 3 coisas na mensagem. Rechear nossa cesta básica aqui. Queremos fechar 6 a 7 cestas básicas, se assim Deus permitir, para ajudar irmãos que estão passando dificuldade. Nós pedi que vocês tentassem escrever um lema a partir dos versículos de Filipenses 2, 3 a 8. E pedi que vocês procurassem fazer um ato de serviço, procurando pessoas que talvez não tenham sido muito legais com vocês, ou com quem vocês não tenham sido legais, ou com quem vocês não falavam há tempo, e foi muito legal. Essa parte eu não vou compartilhar, lógico, porque ficou na individualidade. Aqueles que compartilharam comigo, foi muito bom, eu agradeço. Nós tivemos algumas participações, semana passada 20 pessoas participaram, essa semana, se eu não me engano, foram 10 pessoas que participaram da atividade. E eu queria compartilhar, não pus o nome de ninguém, só pus algumas frases, alguns lemas. Algumas pessoas escolheram colocar palavras, outras escolheram usar 7 palavras, outras escreveram um texto. Então, nós vamos ver o que alguns de vocês chegaram às conclusões. Então, tá bom? Então, quem me mandou até hoje 4, 5 horas da tarde, eu ainda consegui colocar. Alguns que me mandaram agora na hora do culto eu não consegui, mas eu vou ler aqui que eu consegui copiar, tá bom? Vamos passar. Vamos lá. Uma pessoa disse: a cruz de Cristo igual humildade, obediência e serviço. Um lema, né? Segunda, que sejamos humildes como foi Cristo e obedientes até a morte. Conclusões que vocês chegaram numa leitura mais profunda, né? Mais criteriosa das Escrituras. Outra pessoa, ser humilde, deixar egoísmo, cuidando dos outros, ser servo, atitude a exemplo de Cristo, humilhando-se e sendo obediente. Pode passar. Pode. Quinto, para a existência da igreja e seguir a Cristo, devemos ter atitudes de humildade, compaixão, sujeição, obediência, amor incondicional, serviço e fé. 6, estarmos unidos em Cristo, trabalhando com humildade. 7, carregando a cruz de Cristo. Pode passar. 8, ficar sempre atento às necessidades dos nossos irmãos. 9, a igreja que persevera no temor a Deus, permanece unida no amor ao próximo e em Jesus, o Cristo. Então, são algumas das frases que foram mandadas para mim, que se eu perdi alguma no meio do caminho, vocês me perdoem, mas tivemos mais 2 aqui que foram enviadas. Mais e mais parecidos com Jesus. E uma última, ser humilde, ser uma unidade, é amar como Cristo nos ama. Então, nós precisamos olhar os textos bíblicos com uma profundidade assim, marcante, para que nós venhamos a trazer esse lema para a nossa vida, vivermos essa realidade de fato, né? Que nós possamos aplicar essa verdade na nossa caminhada, para que Deus seja glorificado e que nós possamos refletir a luz de Jesus, resgatados para servir. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que